Você está no canal Raciocínios Espíritas e esse vídeo é o começo de um novo bloco do canal, o bloco Psicologia Espírita. E nesse primeiro vídeo iremos abordar o que é Psicologia Espírita, nome que dá nome ao nosso quadro. O Espiritismo, como afirma Allan Kardec, é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual. Portanto, é uma ciência que estuda o espírito, os elementos básicos do espírito. Portanto, podemos afirmar que a doutrina espírita é uma ciência do elemento espiritual e que estuda também o seu desdobramento, isso é, as relações, a interação do elemento espiritual com o mundo na matéria. A conclusão que chegamos é que a ciência espírita ou doutrina espírita, porque não é uma ciência convencional, não é uma ciência acadêmica, é uma ciência porque tem o seu método de observação, mas não tem a metodologia instrumental, teórico-prático das ciências convencionais. Mas o Espiritismo, como sendo uma ciência, uma doutrina, ela, dentro desse objeto de estudo dela, o espírito e a sua relação com o mundo da matéria, significa dizer que o Espiritismo se relaciona com todos os campos do pensamento e do saber humano. Em outras palavras, podemos afirmar que a doutrina espírita, nas suas consequências, nos seus reflexos, tem relação, ou tem correlação, ou tem abordagem, tem enfoque com os variados ramos da vida humana. Em qualquer âmbito da vida humana, existe sempre o elemento espiritual que permeia essa experiência, que permeia qualquer tipo de vivência, qualquer tipo de experiência. Por isso, o Espiritismo tem a sua base experimental, os seus fundamentos, os seus princípios, mas tem as suas consequências. E essas consequências toca tanto na antropologia como na sociologia, toca na religião e nas questões magnas da religião, mas toca também na filosofia, toca em aspectos jurídicos, em aspectos legais, em aspectos humanitários, em aspectos éticos e também, não poderia deixar de ser, o Espiritismo tem aspectos comportamentais. Mais do que isso, tem aspectos psíquicos e comportamentais. Como é uma doutrina que tem consequências morais e que se preocupa em melhorar a criatura humana, preocupa-se também em entender a natureza humana. Ao entender a natureza humana e ao explicar e estudar o comportamento humano para tentar ajudar o ser humano a se melhorar moralmente, o Espiritismo tem aspectos que são do âmbito da psicologia, das ciências comportamentais. Não apenas psicologia, psiquiatria, psicanálise e outros. Foi por essa razão que nós criamos esse bloco Psicologia Espírita, bloco esse que temos a grande alegria de anunciar no dia de hoje, que vai tratar justamente desses aspectos psicológicos e comportamentais da doutrina espírita. Portanto, não será uma abordagem só espiritual, espiritista, e também não será uma abordagem apenas psicológica. Porque o que nós temos visto são trabalhos que às vezes afastam ou fazem fragmentações. Trabalhos que procuram psicologizar e entender do ponto de vista psicológico as coisas, o que é muito bom, o que é muito válido, mas a criatura humana, dentro do seu arcabouço psicológico, tem também uma parte, uma dimensão espiritual, já que a psique é o espírito, a mente é o espírito. Da mesma forma que há um erro também exagerado na religião de um modo geral e na doutrina espírita de maneira específica de espiritizar todos os processos, negando a dimensão emocional, a dimensão comportamental, a dimensão psicológica que as ciências acadêmicas e comportamentais examinam muito bem. Então, nem atribuir a todos os fenômenos da criatura uma dimensão só espiritual, no sentido pejorativo aqui da palavra, né? No sentido superficial, pobre da palavra, isso é, uma dimensão em que tudo é interferência espiritual, por exemplo, ou tudo é algo de reencarnação passada, nem também atribuir todos os fenômenos da vida humana a dimensões psicológicas, negando as raízes profundas espirituais, as raízes
mediúnicas e anímicas, as raízes reencarnatórias, que são os aspectos da doutrina espírita. Portanto, o termo psicologia espírita faz alusão a uma interseção entre as dimensões da ciência psicológica, que examina muito bem, e as dimensões espirituais e espiritistas nesse diálogo. É a interseção dessas duas grandes áreas, essas duas dimensões, esse produto desse diálogo é que surge psicologia espírita. O termo não é original nosso. Possivelmente a primeira pessoa que usou esse termo foi o psiquiatra já falecido e de saudosa memória, o Dr. Jorge André dos Santos, que tem uma obra chamada Psicologia Espírita, em 2 volumes, que é uma reunião de artigos que ele publicou em várias revistas de circulação nacional e internacional a respeito do assunto, onde ele abordava esse caráter espiritual da psique humana. E naturalmente que o espírito Joana de Ângeles também aborda essas questões de uma maneira magistral, dando ênfase, portanto, aos 2 aspectos aqui mencionados, a fim de conseguirmos um entendimento integral da criatura humana. Então, nós temos uma grande alegria, um grande gáudio de anunciar. Não temos visto trabalhos que tentam fazer essa conexão, que aliás é muito difícil, mas iremos tentar fazer, abordando temas da psicologia, temas da espiritualidade, sempre fazendo essa interseção. E a psicologia espírita é uma proposta que vai além das chamadas ciências transpessoais. Porque, como diz o próprio espírito Joana de Ângeles, comentado por Divaldo Franco, o seu médium por excelência, a psicologia transpessoal e as ciências transpessoais que temos visto aí é uma cópia pálida, uma cópia imperfeita da chamada psicologia espírita. Porque a psicologia transpessoal consegue detectar o ser espiritual que somos, consegue detectar os estados mediúnicos, os estados alterados de consciência, os estados anômalos da personalidade, sem serem necessariamente patológicos, sem serem psicose ou esquizofrenia, mas não vai até a dimensão da renovação moral do indivíduo, porque ao chegar nos aspectos éticos, nos aspectos morais, que ligam ao aspecto emocional, a psicologia transpessoal quase sempre não se envolve nas dimensões ético-morais da criatura humana como essenciais à renovação do indivíduo, a sua higiene mental, a sua prevenção de saúde mental, a cura ou a restauração de determinada debilidade física e psíquica em função do tratamento que o Evangelho de Jesus oferece. Por isso, a psicologia espírita vai além da psicologia transpessoal, porque enquanto ciência acadêmica, não querendo se miscuir em questões morais, a fim de não perder ou não descaracterizar o status de ciência, porque a ciência se tornou ao longo dos tempos famosa por não se miscuir em aspectos morais e religiosos da criatura, no entanto, empobrecendo em nossa forma de entender parte da sua contribuição valiosa, maravilhosa, o que não é nenhum demérito à psicologia transpessoal. A psicologia espírita vai além, quando, além de estudar a dimensão humana psicológica, levantar o véu sobre as raízes espirituais, respeitar e aceitar a contribuição da psicologia humana, da psicologia científica, o espiritismo vai além porque vai associar a conduta moral do indivíduo, a sua conduta equilibrada, ética, como sendo também parte da terapia que ele faz para a sua renovação moral e para a sua harmonia consigo mesmo. Já que o ser real é espiritual, necessário que ele se conduza atendendo a sua dimensão espiritual para ter também saúde emocional nesse mundo. É por essa razão que nós anunciamos no dia de hoje o bloco Psicologia Espírita com grande gáudio. E quero convidar você a participar, a mandar e-mails, mensagens, dúvidas, questões, a fim de que a gente possa atender às necessidades de cada qual e, por consequência, podermos enriquecer esse estudo da forma máxima dentro das nossas limitações possíveis. Psicologia Espírita, o novo bloco do canal Raciocínios Espíritas.